Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Os pentecostais, graça e paz. Amém? Notícia boa para os irmãos, nesses últimos 28 dias, nós alcançamos no YouTube a marca de mais de 5.300.000 visualizações no canal da igreja. Amém? Amém? Nós conseguimos transmitir nesses últimos 28 dias mais de 1 milhão de horas de conteúdo. 1.000 horas de conteúdo. O povo assistindo. E o povo está pedindo, pastor Arival, faz um sermão aí para a minha igreja aqui no interior que está morrendo. Muita igreja morrendo. Muita igreja presbiteriana morrendo. Morrendo ou estagnada, parada. Mais de 60% das igrejas presbiterianas, elas hoje têm menos de 100 membros. Sabia disso? Igrejas que há anos passados foram igrejas importantes, hoje estão também morrendo, estagnadas. Teve uma irmã aqui do interior, de uma grande cidade aqui do interior, que disse, pastor, vem aqui pelo amor de Deus. Porque o pastor aqui acabou com o culto da noite, não tem mais culto da noite. Faz um culto das 11 horas para pegar os velhos da igreja. E nós somos velhos, vamos para lá, mas a igreja está morrendo. Esse culto das 8 é o culto que os defuntos assistem aí. Depois vai para a igreja dos defuntos, não é isso? Muita gente diz, pastor, eu assisto o culto das 8, porque eu recebo lá uma injeção para ir para a minha igreja, mas eu não estou com vontade de ir para a igreja não. Porque eu chego lá, não tem ânimo. Teve um irmão, caiu na besteira, dizendo para mim, pastor Arival, a nossa igreja aqui no interior de Minas, uma igreja pequena, mas a igreja está com 1 milhão aplicado no banco. E não tem uma congregação. O que é que eu faço? Eu te falei, fala com o pastor para emprestar esse 1 milhão para nós. Nós estamos precisando aqui. Quem sou eu para dar sermão para a igreja que está morrendo? Mas Jesus tem um sermão para os crentes mortos-vivos e para as igrejas. Igreja morta-viva, viva-morta. Vamos abrir a Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Sermão para os mortos-vivos, hoje de manhã. Você está aqui desanimado com cara de defunto, tem crente que já tem cara de defunto mesmo. É um cadáver ambulante. Lembre-se que quando você estava morto, em delitos e pecados, o que é que Deus fez? Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e... Então você é um crente vivo, ressurreto, você é uma nova criatura, você está vivo. Mas aí, a Bíblia fala que depois você começa a adormecer. Tem crente que está dormindo, que desperta tu que... Quer dizer, você está vivo, está regenerado, mas está um crente assim, insensível. Um crente Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ou leva eu, deixa a vida me levar. Tem muita igreja presbiteriana, eu estou falando para os presbiterianos, que tem nome de igreja viva, mas está morta. E aí não sou eu que vou falar, é Jesus, que Ele é que é o dono da igreja, Ele é que conhece a igreja, e Ele é que tem a solução para a igreja dos vivos mortos. Parece nome de filme de terror, né? A igreja dos vivos. Se botar um sonzinho aqui de defunto, todo mundo ia arrepiar aqui de manhã. Mas vamos lá. Apocalipse 3, de 1 a 6, vamos lá. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que é que Jesus disse para essa igreja de Sardes? Vamos ler juntos aí? Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives. Quem é que disse isso? Jesus. Jesus está dizendo para a igreja de Sardes: você tem nome de que está vivo,
mas você está o quê? Morta. Não é o pastor Arivaldo que está dizendo. É Jesus que está dizendo à igreja de Sardes. Vamos continuar a leitura. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Misericórdia. Já tem gente morta e tem alguém para morrer. Misericórdia. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrepende-te. Porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Vamos ler juntos? Versos 4 a 6. Vamos lá bem forte? Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, Deus está mandando uma carta para uma igreja local. Veja, meus amados irmãos, alguns detalhes importantes para a gente entender no texto. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Então, aqui nós temos o destinatário, a igreja que estava em Sardes. Quem é que está escrevendo e quem está dizendo para essa igreja? Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que tem os 7 o quê? Espíritos. O que significa isso? Volta lá para Apocalipse capítulo 1. Versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Jesus está escrevendo, e Jesus, ele está cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele é onisciente, e somente o Espírito Santo conhece tudo que está se passando na igreja, inclusive aqui da igreja presbiteriana de Pinheiros. Ele sabe tudo. Se você for, por favor, lá para Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Vê lá, dá uma olhadinha rápida. Versículo 2. Vamos ler juntos, bem forte. O que é que diz aí? Repousará do Senhor o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de... São essas 7 características que estão presentes na onisciência, no poder de prescrutar que só o Espírito Santo tem, só Jesus tem. Amém? Ele conhece tudo. Segunda coisa muito importante, que vai estar lá em Apocalipse 3, versículo 2. Aquele que tem os 7 espíritos, e aquele que tem também o quê? O quê? O quê? As 7 estrelas. Significa aquele que conhece o que está passando na igreja. Quem são as 7 estrelas? Hein? As igrejas são os candeeiros. As estrelas são os líderes da igreja. A liderança da igreja. É importante a gente entender isso. Por que uma igreja morre? Por que uma igreja passa por estagnação espiritual? Primeiro, quando o Espírito Santo, ele é abafado na igreja, apagado na igreja. Sem o Espírito Santo, sem o fervor, sem o poder do Espírito Santo, a igreja o quê? Morre. Mas para que o Espírito haja, a liderança, os pastores da igreja,
tem que pregar a palavra no poder do Espírito Santo. Toda igreja que está morrendo, que está estagnada, é porque não há uma ação poderosa do Espírito Santo na liderança da igreja, que prega a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Pega a sua igreja tem 100 membros, tem 100 membros há 20 anos, já trocou, já passaram 10, 20 pastores, porque troca de pastor todo ano, é feito time de futebol ruim, troca de técnico todo ano, tem que trocar o plantel, porque mudar pastor não resolve o problema da igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora veja bem, diz assim: estas coisas diz aquele que tem a onisciência completa, diz aquele que tem o quê? As estrelas. Veja lá, Apocalipse 1:20, por favor, para não dizer que, porque tem pastor que ele já se acha estrela, e Jesus diz que ele é estrela, pronto, subiu para a cabeça. Veja lá, Apocalipse 1:20, o que diz? Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos e os 7 candeeiros são o que? As 7? Quem são as 7 estrelas? Liderança. A igreja está morrendo por causa da liderança. O pastor preguiçoso, os presbíteros preguiçosos, que não querem que a igreja cresça, não quer trabalhar para isso. Pastor que não ora, presbítero que não ora, a igreja que não evangeliza, a igreja está tranquila. Quais são as igrejas que estão morrendo na IPB hoje? Igreja que não está avivada pelo Espírito Santo, e a liderança não tem compromisso com Deus para pregar a palavra, para visitar, para fazer um ministério eficaz na igreja. Essas igrejas estão morrendo. Vocês estão entendendo ou não? Teve uma irmã que mandou para mim: pastor, o que eu faço? Eu quero evangelizar, e o conselho da igreja não quer que eu evangelize, o pastor não quer evangelizar. Eu disse: troca de igreja, arruma um aí. Como é que faz? Mas veja bem, irmãos, veja bem, qual é o diagnóstico que Jesus faz dessa igreja de Sardes? Veja aí, versículo 1, o que diz? Conheço as tuas obras, que tem nome de que viste está morto. Rei Stedman, pastor, morava na Califórnia. Todas as vezes que ele passava em frente de uma igreja evangélica, ele fazia a pergunta: essa igreja está viva ou está morta? Você que é católico, você tem um hábito, toda vez que você passa em frente de uma igreja católica, você faz assim: benção de Deus, não é assim ou não é? Todo católico é isso. Rei Stedman, que é pastor crente, ele diz: todas as vezes que eu passo em frente de um templo, de uma igreja presbiteriana, batista, ele perguntava: essa igreja está viva ou essa igreja está morta? E meus amados irmãos, só Jesus pode o quê? Responder essa pergunta. Porque Jesus diz assim, veja bem, irmãos: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Mas Jesus não vai dar para nós uma explicação, quais são os sinais de uma igreja que está morta-viva. Quais são os sinais de uma igreja moribunda? Quais são os sinais? Aí a gente tem que especular, porque o texto não responde. Algumas pistas que nós temos. A igreja de Sardes, a cidade de Sardes, na época dos persas, a igreja de Sardes a cidade de Sardes foi uma cidade extremamente importante no contexto histórico, quando os persas mantinham poder. Era uma igreja que ficava na Ásia Menor. Mas depois que o Império Romano tomou o poder, transferiu a capital da Ásia Menor de Sardes para outro lugar. E Sardes passou a ser uma cidade que tinha um passado bonito, mas um presente o quê? Insignificante. O que eu quero dizer com isso?
Tem muita igreja presbiteriana que está vivendo de passado. Tem crente aqui na igreja, morto-vivo, que está vivendo de passado. Sabia disso? Eu já fui uma benção. Na minha época, quando era jovem. Meu irmão, eu não quero saber quando era jovem, não. Você está vivo hoje, ou está morto? Eu quero saber do seu relacionamento com Deus hoje. Não é o que você foi no passado. Igreja não vive de passado. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu tomei uma decisão no meu ministério. Não prego mais em aniversário de igreja. Só vou pregar em aniversário de igreja quando a igreja está viva. Para ser boa de cereja de igreja de aniversário, estou morto. A igreja não faz nada o ano todo. Quando chega no aniversário da igreja, faz um domingo de conferência missionária. Sabia disso? Aí põe aquelas fotos daqueles defuntos do passado. Eu fui na igreja do Butantã agora, 25 anos. Está lá eu, Milton, com aquela cara feia, Renê. Quando a gente fazia as reuniões para fundar a igreja. Coisa horrível. Quem vive de passado é museu, não é igreja. A igreja vive do presente, o que Deus quer para nós hoje. A igreja está aqui, mas a igreja está no Tamboré lá. Os jovens estão falando de Jesus para a juventude. A geração passada está morrendo. Eu fiz uma conta no conselho aqui, estou preocupado. 4 presbíteros acima de 70. Zé Francisco vai fazer 72. Daniel está com 74. Lourenço está mais de 70. Eu, pastor, e alguns presbíteros, tudo chegando na casa dos 60. Tem 20 anos só. Agora eu vou viver de passado? De Fernão Dias? Igreja de Pinheiro, 117 anos, que história linda. Quem vive de passado é museu. A igreja de Sardes estava morta, porque vivia de passado. Sabia disso ou não? Você está vivendo de passado, meu irmão? O que você foi? Segunda coisa importante que eu vejo, era uma igreja que estava satisfeita com o que estava acontecendo. Era uma igreja que tinha uma boa reputação com as outras igrejas. A igreja de Sardes era uma igreja que vivia de passado, mas ela também mantinha sobre ela um falso testemunho. Todo mundo achava que a igreja de Sardes era uma igreja boa. Como pode estar achando a igreja de Pinheiros hoje? Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque a igreja não vive de fama. A igreja vive de realidade. Está tudo bom. Você chega numa igreja que está morrendo hoje, o pastor recebe o saláriozinho dele por mês. A igreja está boazinha. Tem 100 membros, não dá trabalho para ele. E ele está ali. Os presbíteros também, eita, que pastor, achamos um pastor bom agora. Um pastor que não trabalha, esse é dos nossos. Está tudo bom, o tempo está bom, não tem congregação, está bom. Está tudo bom. É uma igreja que está na sua zona de conforto. Uma igreja que não quer correr risco. Uma igreja que não quer sair do lugar. Uma igreja que está satisfeita com aquilo que tem. Isso é bom no sentido de contentamento espiritual, mas no sentido de missão não é bom. Paulo diz, eu quero ganhar o maior número possível de eleitos. Nós temos que trabalhar. Eu estou contente com o que Deus está me dando, mas eu quero mais. Diz amém aí, pelo amor de Deus. Eu não quero ir para o céu sozinho. Eu quero ir para o céu com um monte de gente agarrada em mim. Você está entendendo? Igreja assim, irmãos. Igreja que vive de passado. Igreja que não quer correr risco. Está tudo bom. Eu estava conversando uma vez com um pastor aqui, professor de seminário de JMC. Esse pastor forma os pastores da IPB. Ele diz, Arival, igreja presbiteriana não pode ter mais de 100 membros. E todo pastor de igreja presbiteriana tem que ter um emprego fora. Tem que ser advogado, professor. E o pastor não pode viver da igreja. Eu disse, é o contrário, meu irmão.
Eu acho que a igreja tem que crescer. Você não pode botar limite na igreja de Jesus. Você não é o dono da igreja. E outra coisa, pastor é pastor, tem que ralar na igreja. E a igreja tem que sustentar o pastor para ele trabalhar na igreja. Vocês estão entendendo? Por isso vocês podem me acusar de tudo. Doido, desequilibrado. Mas preguiçoso eu não sou. Gostei do amém. Diz que eu sou doido, mas não sou preguiçoso. Como é que faz um negócio desse? Você acha que uma igreja que faz culto domingo, aqueles cultos morgados, porque tem igreja aí que a tradição é mais importante. A liturgia se tornou um fim em si mesmo. É aquela liturgia de Isaías 6. Adoração, confissão, perdão, edificação e apelo, consagração. Só tem isso. Como é que uma igreja, uma denominação como a igreja presbiteriana, toma uma decisão no Supremo Concílio, baseado numa pergunta do breve catecismo? Quem prega na igreja? Somente os pastores. Tomaram essa decisão na IPB, que estão tentando derrubar agora. Isso significa que mulher não pode pregar mais, que evangelista não prega, que licenciado não prega, só quem prega são os pastores. Quando uma mulher for pregar, tem que ter um pastor do lado. Isso funciona, gente? Me diga uma coisa. Isso é contra o sacerdócio universal. A Bíblia diz que todos nós somos discípulos de Jesus e todos nós temos que fazer discípulo a Jesus. Eu não estou falando aqui de ordenação feminina. Eu estou falando que mulher também prega, mulher é missionária, mulher ganha alma para Jesus. Eu não gosto de mulher pastora, mas tudo bem, depois a gente conversa. Não tem base bíblica. Vamos discutir. Porque se for, eu boto logo Tássia como pastora. Pronto. A bispa Tássia. É assim. Vamos para a Bíblia. Mas nós não podemos ficar aquém, nem além da Bíblia. Nós temos que ficar somente nas Escrituras. Tem um grupo na IPB que diz que mulher não pode orar em culto. O cara está voltando para o século XVI. A mente do cara. O cara, ele é amargurado. Uma irmã me perguntou desesperada essa semana: pastor, como é que faz? Quando eu uso no departamento infantil da minha igreja, os desenhos de Jesus, os desenhos do terremoto, né, da Arca de Noé, quando eu uso Jesus andando sobre as águas, isso é idolatria? Porque o pastor da minha igreja está dizendo que é idolatria. Eu estou quebrando o segundo mandamento. Não, meu filho. Não é isso não. Idolatria é quando nós colocamos coisas em lugar de Deus, pessoas em lugar de Deus. Nós devemos adorar o Deus inimaginável. Eu não adoro o Deus que eu penso que Ele é Deus, que eu fabrico a ideia de Deus. Eu adoro o Deus da Bíblia. Mas para eu comunicar a uma criança Jesus andando sobre as águas, não existe pecado nenhum de eu desenhar Jesus em cima das águas. A criança não vai pegar aquela figura e adorar aquela figura. Ele vai adorar o Jesus que está por trás daquela o quê? Figura. Porque a criança está... Deus fez isso no Antigo Testamento. Deus trabalhou no Antigo Testamento, tudo com figura, para chegar à realidade que é Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o Cordeiro, então, é uma figura de Cristo. O tabernáculo é uma figura de Cristo. Eu não adoro tabernáculo, eu não adoro Cordeiro, eu adoro Jesus. Ele é digno de toda adoração e todo louvor. Vocês estão entendendo não? Mas vamos lá. Vamos como é que resolve o negócio. Quais os conselhos de Jesus para essa igreja? Primeiro, ser vigilante. É um imperativo no grego. O que é que diz esse versículo? Acorda. Desperta. Desperta. A igreja de Sardes, ela ficava no alto de uma colina. E, geograficamente, aquela cidade só foi invadida 2 vezes na história.
Era uma igreja de mais de 2.000, uma cidade de mais de 2.000 anos. E eles achavam que aquela cidade era uma cidade que jamais seria atingida, uma cidade inexpugnável. Como tem crente que ele esquece que o diabo está ao nosso derredor, procurando o quê? Uma oportunidade. Mas o diabo, ele adormece o crente, depois ele larga esse crente adormecido. Por isso que Jesus está dizendo para a igreja: acorda! Você que é crente defunto, está aqui hoje. Mensagem de Deus para você qual é? Acorda, tonto. Tem base bíblica para isso? Vamos para Romanos. Meus amados irmãos, nós precisamos entender o que Jesus Cristo está dizendo para a igreja. E é muito perigoso quando a igreja ela está assim, sonífera, dormindo, o sono da irresponsabilidade, o sono da preguiça, o sono da insensibilidade. Ela está ali. Eu queria trabalhar com vocês isso. Romanos capítulo 13. Versículo 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Lê comigo o versículo 11. Já é hora de vos... Então tem crente que está dormindo. Paulo está dizendo: desperta do sono. Mas eu acho lindo isso aqui, porque diz assim, veja bem, ser vigilante, desperta do sono e consolida, anima aqueles que estão morrendo. Já tem os mortos, mas tem aqueles que estão morrendo, porque a morte é contagiante, é ou não é? Quando um crente é preguiçoso, ele é influente. Todo crente preguiçoso é influente. É igual o falso mestre, o bicho é influente. Porque nós queremos, tem coceira no nosso vídeo para não fazer, para não trabalhar, para não se consagrar, para não orar, para não ler a Bíblia. Eu fui entender isso aqui. Ele diz assim: gente, ser vigilante consolida o resto que está para morrer. O que é que significa isso? Como é que explica essa expressão de Jesus? Vamos para Lucas capítulo 23, 22. Jesus diz essa mesma palavra para Pedro. Lucas 22, a partir do versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Versículo 32, lê comigo aí. Eu roguei porém por ti, para que a tua fé não... Tu, pois, quando te converteres... Presta atenção, Pedro, você está anestesiado pela sua autoconfiança, pela sua soberba. Você acha que é o cara, você acha que é o melhor apóstolo, o melhor discípulo. Você diz que você está pronto para morrer comigo. O pecado está enganando você. Você deu uma brecha para Satanás na tua vida, e Satanás está fazendo você o crente mais soberbo, mais orgulhoso. E o que tem de pastor orgulhoso, igreja soberba, está aí. Mas ele diz: quando te converteres, quando te despertares. Porque Pedro já era convertido, porque Jesus está intercedendo por ele, para que a sua fé não... Se ele tinha fé, Jesus está orando para que aquela fé não desfaleça.
falecer. Ela era crente, mas era um crente que estava dormindo, um crente que estava soberbo, enganado. Irmãos, como o pecado nos engana, como os nossos sofismas, o diabo cria sofisma. Você está vivendo uma vida cristã, não segundo a vontade de Deus, mas segundo os sofismas de Satanás. A nossa igreja não cresce, mas é uma igreja fiel. Qual é o sofisma de Satanás que ele usa hoje na igreja presbiteriana? O importante para Deus não é a quantidade, mas só que na quantidade que ele tem, não tem qualidade nenhuma. Porque onde há qualidade, existe quantidade. E quando tem qualidade, a qualidade produz o quê? Quantidade. Quando a igreja tem qualidade, ela cresce. Ela não morre. Ela cresce. Mas vamos lá. Irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Ou eu estou muito bravo? Hein? Quem fez o diagnóstico foi o pastor Arival? Não. Quem fez o diagnóstico foi Jesus. Jesus disse: vocês têm nome de que está vivo, mas vocês estão o quê? Mortos. Qual é a mensagem de Jesus? Desperta vocês e começa a trabalhar na igreja com aqueles que estão para morrer. Não deixa a igreja o quê? Morrer. Veja no versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ou seja, Deus tem feito tantas coisas por você. Deus tem falado tanto com você. Deus já falou tanto com você. Deus já fez tanto nessa igreja. Arrepende-te. Olha, meus irmãos, Jesus disse que a solução para a igreja que está morrendo é voltar para Cristo. Cristo faz o diagnóstico e Cristo é a solução. Volta para Jesus. Arrepende-te. Sabe qual é a mensagem que a igreja não quer ouvir hoje? Arrepende-te. A igreja acha que está bom, está certo, que é isso que Deus tem para nós. Não, meu irmão, o que Deus tem para nós é muito melhor. Ser vigilante, consolida o resto que tem. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guardam e o quê? Arrepende. O que é bom você guarda, o que é errado você tem que se arrepender disso, se quebrantar. Você acha que a igreja hoje precisa de um avivamento ou não? Quem está orando pelo avivamento da igreja? Tem pecado na minha vida e na sua vida que, se Deus não me ajudar, a gente não vai vencer. E um dos pecados é a preguiça. Nós criamos tudo quanto é argumento para não consagrar nossa vida para Deus. Nós criamos sofismas demoníacos. Por isso que a Bíblia fala que somente Deus é poderoso para destruir sofismas e levar a nossa mente cativa em obediência à palavra de Deus. Tem muito crente aí presbiteriano que ele vive de passado. Ele vive o que ele acha que é ser crente. Eu sou crente assim. Vem aqui no culto do domingo, já diz logo para mim: pastor, semana que vem, tá? Falei: morra durante a semana, desgraçado. Mas que o cara vem para a igreja domingo: pastor, até semana que vem. Fala isso, cara. Fala: até logo, pastor. Não pode falar, tá? Eu estou só dando um exemplo. Mas como é que pode? Parece que veio no domingo aqui e deixou de ser crente. Passou na porta, agora não sou crente mais. Vou voltar para a minha vida. Não, meu irmão, você é crente. Você é membro da igreja de Pinheiros, onde você estiver. Qual é o problema que você está passando? Por isso que eu vou dizer aqui uma coisa maravilhosa para nos confortar. Vixe, misericórdia, eu tenho que ir correr. Eu ia falar Virgem Maria, mas Virgem Misericórdia, vamos lá. Jesus diz assim:
Se não consertar a vida, se não despertar, virei como ladrão. E você sabe, de modo algum, em que hora eu o quê? Eu virei contra. Irmão, se Deus é por nós, quem? Mas se Deus é contra nós, tem solução? Jesus disse, se você não mudar, eu vou vir e vou o quê? Exercer juízo sobre vocês. Eu vou fechar essa igreja. Mas ele traz uma mensagem de esperança. Tens, contudo, em Sardes, 3 mensagens. Umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Louvado seja Deus. Toda a igreja defunta, moribunda, tem crente vivo lá. Pode ser 2, 3, 4, 5. Tem aqueles que não se dobraram a Baal. Tem ou não tem? Você chega na igreja lá, a igreja tem 30 membros, 40 membros, 50 membros. Pode ter certeza que tem 5 ou 6 que estão ali agarrados, fazendo a obra, preocupados, com vida santa, com vida de oração, fiel a Deus. Então, Deus reconhece as virtudes da igreja. Tem solução para essa igreja, porque tem crente nessa igreja. E se esses crentes se voltarem para Cristo, orarem, o avivamento vai acontecer nessa igreja. Essa igreja vai ser revitalizada. Terceira coisa importante, segunda coisa importante que Jesus diz aqui: e andarão de branco junto comigo, pois são o quê? Dignas. Sardes era a capital também da roupa. E lá era feita aquelas roupas brancas famosas em toda a Ásia. Fazer roupa branca tem que ser roupa branca, né? Se tiver mancha, tem que ir para o outlet. É assim ou não é? Quando tem defeito, vai para onde? Para o outlet. Nós compramos, achando que estão comprando tudo defeituoso. Jesus está dizendo, eu vou honrar aqueles que me honram. Esses estão andando comigo. Irmãos, tem muita igreja que não morreu ainda. Sabe por quê? Não recebeu o juízo de Deus, porque tem gente crente que está andando com Jesus naquela igreja. Às vezes pode ser até o pastor. A igreja que não quer, os presbíteros que não querem. Mas hoje que coisa linda. Vamos ficar de pé, por favor. Versículo 5, vamos ler juntos? O vencedor presta atenção. 3 promessas. O vencedor será vestido de vestiduras o quê? Brancas, será honrado. Segunda promessa: eu nem de nenhuma maneira apagarei o seu nome no livro da... Então você não vai perder a sua... Foi ele que escreveu, mas ele disse, não vou apagar o nome de vocês. Amém? Você pode estar numa igreja assim, aquela igreja difícil de entender. O pastor, o que eu falo? Seu nome está no livro da vida, ele não vai apagar seu nome. Essa igreja tem solução. Ele diz assim, eu também confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus... Você já pensou nisso? Eu fico pensando assim, Arival Dias Casimiro, está no livro da vida. Aí Jesus lá diante de Deus, Arival Dias Casimiro! Oh! E os anjos tudo aplaudindo. Vai ser assim. Esse não presta, mas está aqui já. Eu todo chamo, não, vestido de branco, né? Já pensou nisso? Deus vai honrar você se você cuidar da igreja, se você quer o bem da sua igreja. Amém?